sobre esse momento de expectativa de queda do petróleo, né, com o fim da guerra entre os Estados Unidos e o Irã, que a gente vai conversar agora com o Bruno Cordeiro, que é analista de inteligência de mercado da StoneX, que já está aqui comigo. Bruno, meu querido, muito bom dia, bem-vindo novamente de volta aqui ao CNN Morning Call. Bom dia, Débora, e a todos que nos assistem. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Bruno, vamos lá, né? A gente tem o petróleo com essa baita dessa queda desse pregão de segunda-feira de mais de 5%. Hoje também já engatando mais um dia de queda, mais um dia de correção. Ficando nesse patamar muito mais próximo agora aos $80, né, o barril do petróleo. Essa deve ser essa nova faixa de preço para o barril do petróleo, $80. Lembrando que a gente ficou durante muito tempo praticamente estabilizado na casa dos $100. Mas há uma preocupação agora de para onde a gente vai, né, com essa cotação do petróleo. Esse acordo dá agora suporte para que a gente tenha uma revisão das projeções do preço do petróleo para esse ano? Olha, Débora, a movimentação dos preços do petróleo ao longo das próximas semanas e dos próximos meses vai depender principalmente da condição do Estreito de Hormuz, né? A gente teve as notícias relatando que nessa sexta-feira a gente tem possivelmente a a consolidação do memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irã. Isso deve ser um primeiro passo, né, para a gente começar a observar um maior fluxo físico de petróleo e derivados sendo escoados ali pelo Estreito de Hormuz. No entanto, a gente tem vários fatores que podem comprometer esse avanço das negociações futuras e também, consequentemente, essa manutenção dos fluxos futuros de petróleo e derivados por essa via. A gente tem a situação ali no Líbano, que é muito incerta, a gente tem a situação do pedágio, que o Irã quer continuar cobrando para a passagem do Estreito de Hormuz, que é um dos fatores que o próprio Estados Unidos veta, né, como uma das medidas para afirmar um eventual acordo de paz futuro, e ao mesmo tempo a gente também tem o programa nuclear iraniano. Esses três fatores, eles vão ser essenciais para a gente conseguir medir a situação do Estreito ao longo dos próximos meses. Vale destacar que o memorando de entendimento é um acordo temporário, né, que visa dar tempo para as negociações desses três pontos que eu comentei. Então, a evolução dos preços do petróleo ela vai continuar bem pautada na evolução dos fluxos pelo Estreito, que é algo que ainda é indeterminado. A gente não pode cravar que, de fato, vai ter uma recuperação completa, né, do volume de petróleo exportado pelo Golfo Pérsico por essa via ao longo das próximas semanas ou ao longo dos próximos meses. Mas existe agora, Bruno, alguma expectativa que tem sido trabalhada no mercado, pelo menos, entre os analistas, da possibilidade de tempo de reabertura para o Estreito de Hormuz? Antes, se falava muito que era improvável que a gente conseguisse, mesmo com o fim da guerra, a retomada da navegabilidade daquela região, né, o que, obviamente, compromete bastante e recai bastante no preço do petróleo. Agora, com esse memorando sendo assinado, essa expectativa dessa cerimônia para essa sexta-feira, qual que é o prazo que o mercado tem trabalhado numa situação mais realista para a retomada da navegabilidade da região? Por Donald Trump já teria retomado, mas não é tão simples assim, né? Exatamente. A gente viu a confirmação do fim do bloqueio norte-americano sobre os portos iranianos, né? Como eu comentei, esse é um passo importante para a gente ver a retomada dos fluxos de petróleo ali pela região. No entanto, os próprios canais oficiais iranianos comentam que após a assinatura do memorando, a gente vai ter até 30 dias para a liberação dos fluxos ali por aquela via, exatamente por conta da remoção das minas marítimas, né? Desde o início da guerra, o Irã implementou diversas minas marítimas para evitar a passagem de navios por regiões onde o Irã não consegue monitorar. Então, a gente tem um cenário em que, mesmo com a assinatura, ainda deve levar um tempo para a gente ver uma retomada total dos fluxos. Ao mesmo tempo, é importante frisar que os países do Golfo Pérsico eles seguem com uma produção abaixo do normal. O Iraque e Kuwait trabalham com uma produção até 80% menor do que a gente vinha observando no período pré-guerra. Esses países eles vão ter que renovar, né, essa extração da commodity e isso acaba levando um tempo por conta de fatores técnicos para conseguir trabalhar com uma produção ah, comparada com o mesmo nível produtivo observado lá no final de fevereiro. Então a gente tem uma série de fatores ainda, né, mesmo com a reabertura definitiva do estreito, que devem limitar a capacidade de volume escoado pelo Golfo Pérsico ali para outras regiões. Estima-se que a normalização dos fluxos com a reabertura ocorrendo agora,
ela deve acontecer apenas no final de 2026 e início de 2027. Exatamente por conta disso, a gente deve ver preços de petróleo mais suportados até lá. Bom, amanhã tem Copom aqui no Brasil. A expectativa ainda é majoritária para pelo menos mais um corte de 0,25 pontos base na taxa Selic. Essa queda do petróleo, você acredita que já deve trazer alguma repercussão nessa decisão de agora, ou pelo menos direcionar próximos passos de política monetária por aqui, Bruno? Olha, Débora, esse é um ponto interessante que a gente deve ver realmente como uma das discussões ali do Banco Central, né? Até o momento, as expectativas elas são muito incertas, né? Como eu comentei, até sexta-feira a gente tem muito tempo, né? Então, pode ser que a gente observe uma virada de mercado, que é improvável nesse momento, né? Ao que tudo indica, a gente deve ter um acordo, mas a gente não viu ainda a mudança estrutural do mercado, né? Até o momento a gente vê uma mudança conjuntural, né, que se dá nessa expectativa, nesse maior otimismo de reabertura do estreito. Até que o estreito seja de fato reaberto, é um ponto que a gente vai observar e caso se consolide, a gente deve ver um início da normalização do mercado de petróleo. Até lá, a gente não pode deixar nada como consolidado, né? A gente ainda observa um cenário bem estressado de balanço de oferta e demanda global de petróleo, a gente ainda observa um déficit ali entre 7 a 8 milhões de barris por dia, que significa mais ou menos 8% da demanda global. Então, o mercado ainda trabalha com um déficit relevante. O que a gente está vendo no mercado hoje é uma correção exatamente pela expectativa futura de que esse déficit ele vai deixar de existir ali para o final de 2026. Caso a gente veja uma virada no mercado, é muito provável que a gente possa ver os preços do petróleo voltando a trabalhar em patamares parecidos com o observado há algumas semanas atrás, e toda essa expectativa de queda da inflação, ela deixe de existir. Então, a gente deve observar o Banco Central monitorando esses fatores e também pesando isso para a decisão de amanhã. Perfeito. Quero muito agradecer o seu tempo aqui conosco. Conversamos com Bruno Cordeiro, que é analista de inteligência de mercado da Stonex. Sempre bem-vindo por aqui, Bruno. Até uma próxima. Até, Débora. Obrigado.